Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. A essa altura do campeonato, você já deve saber que a PGM Vitória está com o seu concurso para procurador suspenso. Nesse exato momento, o concurso para procurador da PGM Vitória se encontra suspenso. E aí, basta efetivamente com que você entenda a seguinte situação. A PGM Vitória fez previsão da atividade jurídica no seu edital ser comprovada tão somente pelo exercício da advocacia. E aí entenda-se a advocacia pública ou privada nos termos daquilo que eu já analisei no edital aqui neste mesmo canal. Nesse momento em que a PGM Vitória fez previsão do exercício da atividade jurídica comprovado tão somente pela advocacia pública, ela estava tão somente repetindo a exigência existente em lei que organiza a Procuradoria Municipal. Até aí tudo bem. O problema é que, como eu disse na análise do edital, a tendência é que o Ministério Público e muita gente considerasse esse requisito inconstitucional, porque de certa forma ele restringe muito o acesso ao cargo de procurador do município de Vitória, uma vez que as experiências outras, concursos da magistratura, concursos do Ministério Público, concursos da Advocacia Pública Federal, enfim, as outras experiências na cobrança do requisito atividade jurídica não restringe efetivamente o acesso ao cargo público a um tipo de atividade tão somente. Muito bem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo foi lá e mandou uma recomendação para a Procuradoria, na verdade para o município, dizendo para retirar do edital esse tipo de exigência, atividade jurídica exclusiva de advogado. O município não atendeu a recomendação do Ministério Público, que ajuizou uma ação civil pública, e nesse momento nós temos uma decisão liminar suspendendo o concurso da PGM Vitória. Esse é o cenário atual em termos de fatos. Muita gente mandou mensagem para mim dizendo o seguinte: professor, e agora? O que é que acontece? Eu comprei passagem, eu reservei hotel, eu estou me organizando para ir fazer a PGM Vitória. O que é que acontece em termos de PGM Vitória a partir de agora? Bom, agora a questão está judicializada. E por estar judicializada, com decisão liminar suspendendo a realização do concurso, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pode acontecer do município conseguir uma suspensão de segurança ou um efeito suspensivo em agravo de instrumento para obstar os efeitos práticos dessa tutela provisória no que diz respeito à paralisação do concurso, ou pode ser que isso realmente demore, não tem como efetivamente sabermos o que vai acontecer. Uma outra grande pergunta no que diz respeito à PGM Vitória, que me foi feito muito, é o seguinte: professor, quando o concurso voltar, a organizadora, a Procuradoria, vai reabrir as inscrições para o certame? A minha resposta para aqui é talvez. E digo talvez pelo seguinte: se a Procuradoria conseguir fazer valer a imposição do requisito de atividade jurídica única de advogado, eu penso efetivamente que ela pode tocar o concurso com aqueles que estão inscritos ou que foram inscritos até o momento da paralisação. Se, por outro lado, nós tivermos a queda desse requisito, ou seja, se o Ministério Público conseguir retirar o requisito de acesso ao cargo público somente com a demonstração da atividade jurídica exclusiva de advogado, eu penso que a Procuradoria e a banca elas devem reabrir as inscrições, justamente porque muita gente deixou de se inscrever nesse concurso por não ter o requisito exclusivo lá previsto no edital. Então, esses são os dois problemas. Quanto tempo essa suspensão dura, nós não sabemos, e se haverá novo período de inscrições, nós também não sabemos. A minha resposta é talvez. Tudo vai depender efetivamente se o requisito da atividade jurídica de advogado cai ou não a partir do desenrolar dessa ação civil pública. Bom, esses são os fatos em termos de PGM Vitória, e isso nos ensina algumas coisas. Primeira delas, preste atenção, concurso é caro. Passagem, hospedagem, alimentação, hotel, é tudo caro para fazer prova. E aí muita gente se inscreveu na PGM Vitória, muita gente comprou passagem de avião, muita gente reservou hotel, e a depender de como essas compras foram feitas, o cancelamento não gera a devida restituição dos valores. Ou seja, é sempre uma dor de cabeça. Então eu estou aqui para te dizer algumas coisas que você precisa prestar atenção antes de comprar passagem, antes de reservar hotel ou antes mesmo de se inscrever em determinado certame. A primeira delas é o seguinte: você que faz PGM, tenha cuidado.
Óbvio que eu não estou denegrindo os concursos de PGM em relação aos concursos de PGEs e concursos da Advocacia Geral da União, mas a prática me obriga a te dizer que os concursos de Procuradoria de Estado e os concursos da Advocacia Geral da União são, em regra, mais organizados. PGM tem muita PGM, tem muito concurso de PGM e isso nos leva ao próximo ponto. A maior desorganização dos concursos de PGM que nós encontramos acontece muitas vezes porque, nesse caso, você tem muitas organizadoras contratadas sem experiência em concursos da advocacia pública. No caso da PGM Vitória, nem foi isso. A PGM Vitória está cobrando um requisito previsto em lei, então você tem um problema legislativo de uma cobrança de um requisito que, em tese, restringe o acesso ao cargo público. Mas essas outras dicas eu estou te dando para evitar dor de cabeça com o que acontece normalmente. Muita PGM contrata banca inexperiente e pela leitura do edital você já consegue perceber vários problemas no edital, na organizadora, no concurso em si, que faz com que você possa esperar um pouco para gastar com inscrição, para gastar com hospedagem, para gastar com passagem de avião. Então tenha cuidado. Se você faz PGM, cuidado. PGE e AGU também às vezes tem problema, mas com uma recorrência muito menor. Se a banca não tem experiência na advocacia pública, também tenha muito cuidado. Se você na leitura do edital já conseguir encontrar eventuais problemas na banca, no concurso, na organizadora, na forma de cobrança, isso já evita com que você gaste com inscrição, passagem, hospedagem, até que pelo menos esses problemas sejam resolvidos, devidamente retificados ou nesse caso excluídos do edital. E bote uma coisa na cabeça, quando eu analiso um edital, eu já penso efetivamente nos problemas e eu sempre coloco nas análises de edital os problemas que eu vislumbro. E esses problemas que eu vejo na análise do edital e que todo mundo vê quando analisa o edital, enseja muitas vezes impugnações, ações civis públicas por parte do Ministério Público e suspensões de certame, como é o caso da PGM Vitória. E uma outra dica importante, quando muita gente vê o mesmo problema, a tendência é que esse problema seja real e que isso diretamente atrapalhe a realização do certame com algum tipo de impugnação, seja ela extrajudicial ou judicial. Então o que é que a suspensão de Vitória nos ensina? Primeiro, tenha cuidado com os concursos de PGM. A maior incidência de problemas a gente encontra nos concursos de PGM, talvez pelo maior número de concursos de PGM e pela maior contratação de bancas inexperientes. Esse é o próximo ponto. Cuidado com as bancas inexperientes, tenha sempre um pé atrás. Cuidado com os editais, os analise com cautela, acompanhe análises cautelosas dos editais, porque isso pode evitar problemas. E sempre tenha a ciência de que, se muita gente vê o mesmo problema, a tendência é que isso seja um problema real e a tendência é que isso atrapalhe, de certa forma, o cumprimento dos atos necessários à realização do concurso. Muita gente falou, assim como eu, que o requisito da advocacia pública como único requisito a demonstrar a prática jurídica exigida no edital da PGM Vitória, porque exigida na lei complementar municipal, nesse caso tem a tendência de infringir ou desrespeitar o princípio constitucional do acesso ao cargo público e, por isso, nesse caso, isso poderia ser um problema. Ah, professor, mas como você falou na análise do seu vídeo, isso não foi um problema há 10 anos atrás no concurso de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás o cargo não era tão atrativo. Pode ser que isso tenha passado batido, muita gente não viu, ou se viu, não se interessou pelo concurso a ponto de impugnar isso, judicial ou extrajudicialmente. As coisas são diferentes hoje em dia. Me parece efetivamente que o requisito viola o acesso ou o amplo acesso ao cargo público, como quer a Constituição Federal, como entendeu o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a partir tanto da recomendação ministerial quanto da ação civil pública ajuizada, cuja decisão provisória proferida nos seus autos, nesse momento, suspende o certame. Então tenha cuidado, a PGM Vitória agora a gente tem que acompanhar a partir do desenrolar da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual. É isso, por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.